Bom, nos vídeos anteriores ainda sobre ansiedade, tentando recapitular alguma coisa, é importante esclarecer que há três tipos de ansiedade conhecidas para nós dentro da psicanálise: a real, a neurótica e a moralista, que estaria muito mais relacionada ao superego. As imposições do superego, essas noções sociais, culturais, educacionais de formação. A energia psíquica da qual se falou, de alguma forma, e a gente acabou falando nos vídeos anteriores, ela aparece subjetivamente nas manifestações também de força e de entusiasmo. E essa energia, ela é universal e indiscutivelmente reconhecida, mas é também intraduzível em termos fisiológicos, quando se fala um pouco dessa energia. E constitui-se numa hipotética força propulsora responsável, de alguma forma, por todas as ações psicológicas. No interior da personalidade, é muito importante considerar que encontram-se em plenas atividades tanto os instintos, as nossas pulsões, e a ansiedade. Os instintos emanam todos do id, né? Eles estão aí na origem do nosso inconsciente, do id. E basicamente nós dispomos de dois, né? Que seria o sexual e o agressivo. O sexual tem muito a ver com a noção da libido, o instinto de vida, e acaba compreendendo o conjunto de energias instintivas que produzem essa ideia de gratificação individual, a perpetuação das espécies, e de alguma forma a sua parte principal, ela está relacionada ao impulso sexual, que tem suas fontes nas zonas erógenas do corpo, né, genital, oral, anal, e de alguma forma esses estímulos ou manipulação podem produzir sensações agradáveis de reprodução, enfim, de amor, de afeto, de desejo. Então, nós temos todos esses derivados do instinto, que é o afeto, o amor, o desejo, a reprodução, a necessidade de nos associarmos a uma outra pessoa, a criatividade no trabalho, a prática das artes. E essa definição da libido, segundo Freud, ela também está muito relacionada à concepção que a maioria das pessoas tem sobre a libido. Porém, a gente tem uma concepção muito reduzida, porque é uma concepção muito sexual em torno da palavra libida. E a gente acaba restringindo o termo à sua interpretação sexual. Agora, Freud ele vai muito além, porque ele acaba definindo a libido como aquela energia que provém das pulsões ou instintos e que afeta nosso comportamento, o direciona. Tem muito mais a ver com essa paixão, essa energia que nós colocamos nas coisas, né? Por outro lado, ele cria essa diferença do sexual para o agressivo, e o agressivo ele acaba compreendendo em todas essas forças destrutivas, hostis, né, da psique humana, que tem muito mais a ver com a pulsão de morte. Os seus derivados acabam compreendendo esses impulsos de autoafirmação, um pouco da ambição, a competição, o desejo de vencer e o impulso, de alguma forma, por triunfar. Então, daí estabelece uma importante diferença entre, né, o sexual, que a gente falou aí que tem muito a ver com a noção do afeto, do amor, do desejo, de reprodução, a necessidade dessa associação com outra pessoa, da criatividade, e o agressivo, que tem essa relação muito mais com a autoafirmação, ambição, competição, o impulso de triunfar, ou seja, são instâncias diferentes desses impulsos. E como nós vimos, existem três tipos de ansiedade: a real, em que o medo de perigo real do mundo está muito relacionado a esse medo de perigo de algo do mundo exterior. Assim, né, quando a gente sente, por exemplo, o cheiro de uma fumaça, a gente acaba tendo medo do fogo, temendo o fogo, né? A neurótica, por exemplo, tem muito a ver com esse medo de que os instintos eles escapem do controle, né? Obrigando a pessoa a fazer algo que de alguma forma aleve alguma punição, né? A pagar por aquele ato. Então, a gente começa a observar essa distinção, que a ansiedade real tem a ver com situações reais. Podemos estar numa estrada em alta velocidade, tem medo de um acidente, isso gera ansiedade. É real, é uma ansiedade real, porque ela realmente tem a ver com uma situação do mundo exterior.
Já a neurótica tem muito a ver com os nossos instintos. Nossa, será que se eu fizer tal coisa, será que se eu gostar de alguém, o que vai acontecer? Eu vou ser amada, não vou ser rejeitada, não vou. Então, isso também acaba gerando esse medo da perda desse objeto de desejo, de amor, de fantasia, e acaba gerando também essa ansiedade neurótica. Já a ansiedade moralista tem esse medo muito mais relacionado à noção do superego. O superego como esse juiz, como essa instância superior, em que o indivíduo sente que quando faz algo que fere, por exemplo, o seu código moral, de ética, as leis, a noção de moralidade. Então, pode ocorrer que a ansiedade neurótica ela se torne, por exemplo, uma ansiedade livremente flutuante, e isso também acontece quando os sentimentos ansioso que emanam, por exemplo, de um conflito específico, eles expandem para uma série de situações aparentemente neutras ou até mesmo irrelevantes. E isso pode acontecer sempre que o indivíduo não consegue explicar qualquer ligação entre os sentimentos ansiosos e outras situações específicas. É isso.